It's time for the Sunday morning service, live from Family Worship Center at Jimmy Swaggart Ministries in Baton Rouge, Louisiana. We'll have music from the Family Worship Center singers and musicians, and a powerful message from God's Word. Now we go back live to the Family Worship Center sanctuary. I hope you're as excited as I am to celebrate our nation's independence. We've only got God to thank for it. Oh, church, let's give him praise. You're the
place that I love to run and pray. There's a place that I sing new songs of praise. Well, and it's dancing with my Father God in fields of grace. Yes, we're dancing with my Father God in fields of grace. Well, and there's a place that I lose myself within. There's a place that I find myself again. Well, and it's dancing with my Father God in fields of grace. Oh, yes, I'm dancing with my Father God in fields of grace. Oh, so glad I'm dancing with my Father God in fields of grace. Come on and dance with my Father God in fields of grace. Oh, 'cause I love my Father. My Father loves me. I dance for my Father. My Father sings over me. Oh, yes, He does. I love my Father. My Father loves me. I dance for my Father. My Father sings over me. Oh, and nothing, nothing, nothing can take that away from me. Nothing, nothing, nothing can take that away from me. But there's a place where religion finally died. There's a place where I lose myself. Olá, nosso bom dia a todos, ou bem-vindo a todos nesse dia especial, nesse 3 de julho de 2022. Bem-vindo a todos que estão conosco nesta live, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Hoje estou em Florianópolis, mas transmitindo para vocês via SBN o culto que está começando, está recém-começado lá em Baton Rouge, Louisiana. Estamos transmitindo aí para o seu coração. Continue conosco, teremos muito louvor, oração pelos enfermos e a poderosa palavra de Deus. Continue conosco. Este é o primeiro hino que eu cantei, a igreja de John. My Father loves Eu quero repetir com vocês, dizer esse hino. my Father sings over me. Então você continua conosco, é firme, ouvindo a esses belos hinos, que é essa parte introdutória, a parte com o grupo Ressurreição e o grupo Restauração, essa parte inicial do culto, e você participa de casa, cantando, louvando, adorando e sentindo também a presença de Deus. Continue conosco. Nothing can take that away from me. Oh, and there's a place where religion finally dies. There's a place that I lose my selfish pride. Oh, it's dancing with my Father God in fields of grace. Yes, it's dancing with my Father God in fields of grace. Oh, come on and dance with my Father God in fields of grace. Oh, we're dancing with my Father God in fields of grace. Hallelujah. Oh, Lord, we thank you this morning. Ô Senhor, te damos graças, Thank you for your friendship. We damos thank you graças for your fatherhood, Lord, but in all things, pela tua paternidade, no matter damos where graça this porque goes, tu és no Deus. matter where our path leads, you are in control, Lord. And we thank you for that. Onde tu estás, está a tua palavra, Senhor. Por isso te louvamos. From the ends of the earth, from the depths of the sea, from the height of the heavens, Lord, your name we
the shouts of the strong, from the lips of all people, will your song we raise, Lord, throughout the endless ages. You have been crowned with praises, Lord, Most High, exalted in every nation. You're sovereign of all creation, Lord, Most High, be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh, from the ends of the earth, from the depths of the sea, oh, from the height of the heavens, Lord, your name we praise. From the cry of the weak, from the shouts of the strong, from the lips of all people,
Let's praise him this morning. He is faithful. Yes. He is awesome. Yes. He is majestic. He is glorious. He is divine. He is mighty. He is powerful. He is Savior. He is healer. He is deliverer. He is the baptizer in the Holy Spirit. He is the King of Kings and the Lord of Lords. And there is Ele é o Rei, Senhor dos Senhores, e não há Deus como Ele. Há motivo para saltarmos, há motivo para nos alegrarmos na presença de Deus. Salte no nome do Senhor. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como Jeová. Cante mais uma vez. Aleluia. Por louvado seja o nome do Senhor. Deus de volta e saúde à pessoa que está do seu lado. Dá bem-vindo a todos que estão participando desse culto. Cumprimente a cada um de vocês. E bem-vindo a todos que nos acompanham no dia de hoje. Nós não vamos estar brincando nesta igreja, mas vamos estar adorando. Esta é uma manhã muito importante. Hoje eu tenho que dizer isso. Eu estava a caminho à terapia e acendeu a luz e o veículo baixou a pressão e a gasolina está cara. Graças a Deus. Cheguei no posto e quando deparei, so I was able to go through. I'm all taped up. And the last thing I need to do is any sudden movement. But I'd rather be this way than the alternative. eu prefiro estar neste lugar do que estar em outras circunstâncias. Yes, it is. Eu estou feliz em cada dia. Pure and simple. Estou feliz. Amém. Graças a Deus, aqueles que nos ajudaram durante o maratão dessa semana, a todos que me cobriram, aqueles que nos ajudaram nesse processo. Não pude estar acompanhando de perto, estava com muita dor em função desse tratamento que estou fazendo, mas estou feliz pelo apoio de todos. Estou feliz pelo também Ministério de Crianças. Estamos inclusive buscando auxílios de pessoas que querem nos ajudar. Hoje a Rosa estará pregando no culto das 18 horas. Damos graças nesta manhã, neste culto. Quero dar bem-vindo a 73 novos membros do Centro Familiar de Adoração, representando 25 estados e 3 nações. E aí começa a ler os nomes dos estados e das pessoas dos países
que se inscreveram, que se tornam novos membros do Centro Familiar de Adoração. From Iowa, Dennis, Illinois, Mildred, Scott, Sharon, Tom, Indiana, E você continue conosco, estamos falando, transmitindo diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração, Joy, para que você possa estar desfrutando desses momentos maravilhosos e poder se sentir lá em Baton Rouge nesse momento, porque você está acompanhando o que está acontecendo lá, o culto que acontece nesse momento, e nós estamos fazendo transmissão simultânea para que você também seja abençoado com esta live. Continue conosco enquanto eles leem os nomes dos novos membros do Centro Familiar de Adoração, enquanto nós damos bem-vindos a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando, a irmã Zelir de Criciúma, o pastor Vanderlei Fernandes, Alane François, Isabel Prado, Davi Berram e o Gilmar Nara Valente. Nosso abraço no pastor Gilmar. Agora olhe para a câmera que está ao seu lado e dá bem-vindo aos novos membros do Centro Familiar de Adoração. Estamos alegres de tê-los conosco. Amém. Neste culto, nesta manhã, nós estaremos celebrando 240 anos da maior nação do mundo, Estados Unidos da América. Celebração da independência dos Estados Unidos da América. Doni pega o material para ler sobre a pátria, sobre a independência, deverá falar sobre esse tema. Podem tomar seus assentos, ele quer ler algo, diz ele, do que significa ser americano. Eu nasci 4 de julho de 1976, a Declaração da Independência, e o meu certificado me mostra isto. E lutamos sim com muito sangue pela nossa liberdade. Eu sou os 350 milhões de almas que vivem nesta nação, mesmo aqueles, em nome daqueles que já viveram antes de nós. Somos uma nação que lutamos até a morte por nossa liberdade. Então, lamentamos que são pessoas que perderam a vida em prol da nossa nação. E falando sobre George Washington também, Benjamin Franklin, Josiah John Paul, e parceria dos britânicos. Eu sou, todavia, tenho lutado, eu sou a terra inundada de sangue de Lester, Chickamauga, Gettysburg. Sou o grande libertador desse país. Sou o jovem das fronteiras de França, marinho, aviador que defendeu o imperialismo, o fascismo, o nazismo. Somos homens e mulheres que morreram em guerras, Irã, Afeganistão, Iraque, em defesa desse país. São os campos de Kansas, dos lugares de Roma, são lugares frios de Virgínia, das terras férteis e de outros estados, dos bairros de Louisiana, são a indústria e os povos, desde o Atlântico ao Pacífico, são as igrejas, a gente que adora a Deus sem temor e verdade, sem temor. Sou a voz da liberdade, sou a Casa Branca, sou a Casa Estatal, sou o Congresso, sou branco, negro, índio, marrom e roxo. Sou a liberdade, sou um americano. Isto é o que significa ser um americano. Por favor, traga minha bandeira americana. Quero convidar a todos para estar de pé. Eu quero que vocês se unam conosco. Aqui todos nós vamos agradecer esta grande nação. Nós temos
aliança com esta bandeira. Eu digo aliança à bandeira dos Estados Unidos da América e à República que se proveu e se tornou uma grande nação através de um Deus indivisível e com grande liberdade e justiça para todos. E nesta manhã, para cantar o hino nacional, teremos a menina Jane Lawson, que estará cantando. Iremos ouvir então o hino nacional americano. Uau, ouvimos então o hino nacional americano pela menina Larson, que é da família Larson. Excelente, Jane, que é da família Larson, que tem o DNA, né, da música, tem no sangue a música. Pai, avô, filha e mãe, todos cantam aí na família, no grupo familiar de adoração. Nos outros dias estávamos ouvindo as notícias. O Partido Democrata Cristão enviou uma das mensagens mais vulgares que jamais publicamente foi visto, que diz 4 de julho, que significa tão vulgar, que você não pode repetir no meio desse país. E assim nós temos decaído como nação. Esta é a maior nação do mundo. E eu li recentemente que as nações do mundo, que cada nação, se fosse possível que todo mundo saísse de sua nação de onde vive e viessem para esse país, mais de 70% da população do mundo gostaria de viver aqui nos Estados Unidos. É isso que eu quero dizer. Isso quer dizer que somos uma boa, excelente nação. Somos uma grandiosa e abençoada nação. E a igreja precisa permanecer firme, a igreja precisa seguir de pé e continuar crente e a favor da justiça e com fervor patriota e viver uma nação preservando seus valores e buscando cada vez mais o mover de Deus a todos nós americanos. Vamos com o coro do Centro Familiar de Adoração e salmistas e o grupo Ressurreição. Where my Savior
oceans, blood of wine. So we sing glory, yes, glory to his name. Oh, somebody sing glory to his name. Oh, we got to sing glory to his name. Oh, there to my heart, was the blood of mine. We sing glory to his I got the grace, he gets the glory for all he's done for me. That's my salvation story. I got the grace, he gets the glory. I got the grace, he gets the glory for all he's done for me. That's my salvation story. I got the grace, he gets the glory. I was lost and living on my own, far from Calvary's cross, when Jesus got a hold of me. Mercy came in like a flood and saved this sinner's soul. I was blind, but now I see. I got the grace, he gets the glory for all he's done for me. That's my salvation story. I got the grace, he gets the glory. Oh, it's not the good that I had done, or the good that I could claim to earn what Jesus gave me, but only by his precious blood my past is washed away, and now I stand redeemed. I got the grace, he gets the glory for all he's done for me. That's my salvation story. I got the grace, he gets the glory. Oh, we're singing glory to his name, glory to his name, glory to his name. There to my heart was the precious blood applied. Glory to his name. We're singing glory to his name. We're singing glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the precious blood applied. Glory to his name. Oh, yeah. There to my heart was the precious blood applied. I got the grace, he gets the glory. Come on, somebody give God a hand clap of praise here this morning. I tell you what, Chad, I want you to give me some eights if you can. Sing that chorus, glory to his name, one more time. Come on, stand, Family Worship Center, and let's just give God some glory in this place today. One more time, that chorus. Now we're singing glory to his name, glory to his name, glory
Amazing Grace, lindo hino, trouxeram um ritmo diferente, com letra muito interessante, muito lindo o hino. Estão felizes porque Jesus perdoou seus pecados essa manhã? Estão felizes porque foram perdoados? Louve ao Senhor. Sim, sim, fomos salvos, somos limpos pelo sangue de Jesus. Que tempo agradável ao Senhor. Meus pecados foram expiados na cruz do Calvário. Alegre-se, igreja. Nossos pecados foram limpos, foram retirados. Agora meus pecados se foram. Se necessita de oração, alguma necessidade, levante suas mãos onde estiver. Vou pedir que você comece a crer, confiar no Senhor. Ele irá tocar na sua vida, onde você está ouvindo, assistindo pela televisão, pelas redes sociais, onde você estiver. Comece a crer, a confiar no Senhor neste momento, nesta manhã, no poderoso nome de Jesus. Estamos de acordo, cremos, Senhor, que Tu irá tocar o Teu povo. Nós estamos confiando em Ti, que repreendemos todo o poder das trevas que busca matar, roubar e destruir. Repreendemos o poder das trevas e as enfermidades sejam repreendidas no nome de Jesus. Neste momento, declaramos que Tu és o Deus que nos sara, que nos cura neste momento, de acordo em fé, em o poderoso nome de Jesus Cristo. E amém. Agora estamos preparando para a Santa Ceia, vamos passar o pão e o vinho. Pode tomar seus assentos. Enquanto eles cantam uma estrofe desse hino, e tem um momento de adoração, enquanto nos preparemos para a celebração da Santa Ceia. O sangue de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Levante suas mãos e adore neste momento. Vamos dar graças ao Senhor pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Sim, ó Jesus, ó Tua graça maravilhosa, ó Jesus.
yet been served, just slip up Se your hand. alguém que ainda não foi servido, por favor, alguém chegará a você para servir, para prover os ingredientes da Santa Ceia, rapidamente, antes de tomar. Todos que temos que entender que estar participando da Santa Ceia é uma ordenança que temos que fazer como corpo de Cristo. Porém, isso não nos salva, né? Tão pouco, nem vai servir de outra coisa a não ser o memorial. Interessante o que representa para nós, o que representa o sangue de Cristo derramado por nós. É o memorial daquilo que já somos e fazemos. Meu pai sempre diz: se você está enfermo, se você está com necessidade, clame a Deus. Mas se você está firme em Jesus e está com a sua fé, confiança nele, e se você está arraigado na oliveira verdadeira, então você sabe que você pode comemorar o que Jesus já fez por você. Obrigado. Vem, por favor, papai, porque recebi do Senhor o que também tenho ensinado, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: pegai e comei, esse é meu corpo que é repartido por vós, fazei isto em memória de mim. Levantem o pão, por favor, e come-o. Assim mesmo, tomando o cálice, depois de haver ensinado, dizendo: este é o cálice, representa o novo cálice da aliança, fazei isso cada vez que lembrar de mim, fazei isso em memória de mim. Toda vez que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que Ele volte. Agora beba o cálice, também beba o vinho, o suco. Amém. Podem tomar os seus assentos. Estamos dando bem-vindo a todos que estão aqui presencialmente nesse momento. Quantas coisas boas temos para louvar. Muitas pessoas talvez com comida artificial, trabalhando, fazendo muito das coisas que eu quero que você entenda que nós celebramos a liberdade de nossa nação. Nós, na verdade, compartilhar nossa liberdade cada vez mais e cada dia, porque Jesus já fez isso por nós na cruz do Calvário. Por isso somos livres, estamos felizes pelo sangue de Jesus Cristo. Um aplauso de adoração nesta manhã. Josi, por favor, cante. Our country, our families, this church. Toda a família, toda a igreja, toda a família que serve a Deus. Aren't you thankful for it this morning? He walks among us, all that he does, all of his mercy and all of his love. If the pen of a writer could write every day, even this world could never contain just how I have been blessed. He's warmth in the winter, flowers in spring, laughter of summer, and the changing of the leaves. He's food on my table, a good place to sleep, clothes on my back, and shoes on my feet. Oh, I have been blessed. Arms that will raise, a voice that can talk, hands that can touch, and legs that can walk, ears that can listen, and eyes that can see. Oh, I've got to praise him as long as I breathe. Oh, 'cause I've been blessed. Oh, I have been blessed. God's so good to me. Precious are
my sisters and brothers, memories made. Our pastor to lead us this altar to pray. Stripes that can heal and the blood that can save. Oh, I have been blessed. We live in a country, it's the greatest on earth. That flag stands for freedom and what it is worth. She stands in the harbor, Miss Liberty calls. All they gave some, oh, but some gave it all, so we could be blessed. He's my shoulder to lean on when I am so down, a rock where he leads me when I'm overwhelmed, the place where he hides me under his wings. He's not just a song, he's the reason I sing. Oh, and I have been blessed. Oh, I have been blessed. God's so good to me. Precious are his thoughts of you and me. No way I could count them, there's not enough time. So I'll just thank him for being so kind. Well, my God has been good, yes he has, so very good. Oh, and I have been blessed. Oh, yes, I have been blessed. God's so good to me. Precious are his thoughts for you and me. There's no way I could count them, there's not enough time. So I'll just thank him for being so kind. My God has been good, so very good. I have been blessed. My God has been good, yes he has, so very good. Yes, I have been Joseph, sing that last verse one more time. Joseph, por favor, cante a última estrofe. Uma vez mais, damas com melhores. Estamos convidando vocês a participar. Essa última estrofe, por favor, Joseph. He's my shoulder to lean on when I am so down, a rock where he leads me when I'm overwhelmed. It's the place where he hides me under his wings. Oh, he's not just a song, but he's the reason I sing. Oh, and I can say I have been blessed. Oh, yes, I have been blessed. God's so good to me. Precious are his thoughts of you and me. There's no way I could count them, there's not enough time. So I'll just thank him
so very good. Yes, I have been blessed. My God has been good. Yes, He has. So very good. Very good. Oh, I've been blessed. Oh, I have been blessed. Praise God, I have Glória a been Deus. blessed. And I know Louvado you seja o nosso praise Senhor. Se você tem sido abençoado, permaneçam de pé e vamos receber as ofertas para aqueles que desejarem fazê-lo. Estamos agradecidos pela sua ajuda e felizes porque desta forma estamos levando o Evangelho ao mundo, contando sempre com a sua colaboração. E ficamos felizes pela sua participação e pela sua oferta no dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, damos graças por tua graça, misericórdia, graças por termos sido abençoados. Bendize a cada um daqueles que irão contribuir nesse momento, em nome de Jesus. Passem à frente e fiquem à vontade. Jesus came into my heart, into my soul. Used to be oh so sad. Now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jimmy Swaggart, tocando, irá cantar com 86 anos de idade, cantando e ainda pregando. Bray, me ajudem. Oh, beautiful, for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountains, majesty above that fruited plain. America, America, God shed His grace on thee and crown thy good with brotherhood from sea to Este é um hino em homenagem à América do Norte. Muito lindo. oh, beautiful, for spacious skies, Lindo, maravilhoso país essa música. Onde eu vivo. Onde eu vivo eu oro, onde eu canto. for purple mountain majesties above that fruited plain. Well, Oh América, oh América, oh América. God shed His grace on thee
so beautiful, for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountains, majesty above that fruity plain. Well, America, God shed His grace on thee and crowned thy good with brotherhood. From sea to shine. One more time, please. Well, America, God shed His grace on thee and crowned thy good with brotherhood. From sea to shining sea, and crowned thy good with brotherhood. From sea to shining sea. Lindo hino, lindo hino. Homenagem à América. Oh, glória a Deus, glória a Deus. I'm proud to be an American. Estou alegre, estou feliz de ser um americano e, acima de tudo, cristão, que vive na maior nação do mundo e, acima de tudo, ser cristão. Uma calorosa salva de palmas, América, e, acima de tudo, a Jesus. Se tem suas Bíblias, graças, salmistas, músicos, esse culto, nós ficamos felizes, sentimos cada vez mais orgulhosos de sermos americanos, por estarmos servindo e adorando a Deus com alegria e fidelidade. Como o papai mencionou, no princípio deste culto, exaltou e fez para os nossos grandes heróis que lutaram por esta nação, pela liberdade. Alguém entregou a sua vida para que nós tivéssemos a liberdade, assim como também Jesus fez por todos nós. Muitos deram suas vidas pela liberdade do nosso povo. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Efésios, uma vez mais. Efésios, capítulo 4, vamos ler versículo 11. Efésios 4 e 11. Paulo escreve: Ele mesmo, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, constituiu alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, a fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a glorificação do corpo de Cristo, assim que todos chegamos à unidade da fé e o conhecimento glorioso do Senhor Jesus Cristo, a um varão perfeito, na medida da estatura da plenitude de Cristo, para que possamos anunciar, como crianças anunciemos. Não sejamos crianças, mas sejamos maduros, levados por doutrinas e ventos de doutrinas. Muitos que entrem, entre nós que entram com astúcia para enganar o povo, senão que sigamos a verdade a qual firmamos, estamos firmados, a todos aqueles que está preso na cabeça, que é Cristo Jesus, que todo o corpo bem ajustado e unido entre si para todas as coisas, toda aventura, seja fortalecido segundo o fortalecimento de cada membro, seja fortalecido. Quero usar como membro neste momento, madurando na fé. Esse é um pouco difícil de se entender isto. Esse é tempo de crescer.
may seem a little harsh, but Talvez soe um pouco forte, porém uma notícia para todos os cristãos nesse tempo que estamos vivendo. Deixarmos de sermos meninos, spiritually speaking, espiritualmente falando, precisamos crescer e vamos fazer algo, maturing in our faith, amadurecendo em nossa fé nesse tempo e é tempo de crescer. Pai Celestial, viemos a Ti em nome de Jesus nesta manhã por Tua presença. Damos graças por sermos a maior nação do mundo. Damos graças pelas vidas que têm sido entregues por nós, por todos nós. Pai, pedimos a Tua unção de hoje. Unge-nos para ministrar a Tua palavra. Unge nossos ouvidos para ouvirmos o que tens a dizer pela Tua palavra. Em nome de Jesus, todos dizem amém. Todos dizem amém. I found a satirical Encontrei um artigo just this morning. um pouco interessante nesta manhã, uma sátira realmente. Alguém escreveu You know what no satire is? jornal. Todos sabem o que é uma sátira? Significa realmente Not real, but para rir do que dizer, não é algo real, but it was a satirical mas não pode se caracterizar como verdade. No artigo que diz isto, going to sports games. porque eu deixei ir aos esportes. Kind of interesting. It caught my attention. And they gave Interessante, 12 reasons chamou atenção e falou as ações, por que não? Porque esse indivíduo quit going to sports games. deixou alguns Whenever I esportes go to a e game, they ask for money. quando eu vou ao jogo eu perco dinheiro. Number two, the other Dois. fans don't care about me. Os outros fanáticos não se preocupam por mim. Número 3, os assentos são muito desconfortáveis. 4, o treinador nunca me visita. Number five, the Número referee 5, makes calls that I don't agree with. referee diz coisas que não estou de acordo. What's wrong with this? Alguns que não conseguem talvez entender. Número 6, alguns dão jogos que nós não acompanhamos. 7, e as pessoas que tocam não são canções que eu não conheço. Tem outras coisas que eu tenho que entender. Número 9, meus pais me levaram demais a um time que eu não gosto quando estava crescendo. Número 10, eu não tenho muita simpatia com o treinador. Número 11, eu não posso ser tão fanático como eu estou lá. Número 12, quando eu vou ao jogo, eu tenho que estar correndo, acompanhando de perto para entender. Vamos comparar esporte com a igreja, porque a realidade, essa é uma grande verdade, são as coisas que a maioria das pessoas usam como motivos porque não vem à igreja. Número 1, quando eu vou à igreja, me pedem dinheiro, pedem dízimos e ofertas, você participando desse evangelho. Escutem, recebemos correios eletrônicos, vocês pedem de dinheiro. Há muitas pessoas que precisam ouvir o evangelho, outros precisam ouvir o evangelho de Cristo. Assim que nós fazemos para que o evangelho seja pregado. Quer saber por que Deus tem sido nos abençoado? Porque pregamos o evangelho. Número 2, os outros membros da igreja não se preocupam por mim. Deve estar focado em si mesmo. Não se trata totalmente disso. Número 3, nos assentos da igreja são muito duros. Por isso nós trocamos aqui para melhorar. Pastor nunca me visita. Se você já pediu uma visita, não foi. Agora escuta, nós como família não podemos visitar a todo mundo. Porém, há ministros, homens de Deus, pastores,
Cada semana alguém visita quando é solicitado. Um pastor disse coisas que eu não estou de acordo. Isso se chama convicção. Mirem, escutem. Todo mundo diz que isto. Eu sei que eu não disse a programação mais do que chama. Não custa dizer. Isso eu não gosto. E você pode retrucar. Isso chama-se convicção. Você não gosta porque o Espírito Santo está agindo e você não quer. Alguns dos cultos se estendem demasiadamente muito tempo e chego tarde no almoço. Escutem isto. Olha aqui, os músicos e salmistas tocam músicas que desconhecemos, por estão aqui seus monitores, é para você tocar e cantar junto. Tem outras coisas que fazer, em lugar de ir à igreja. Está perdendo a maior bênção da semana. E com essa lista, eu já sinto que há pessoas que estão aqui, especialmente aqueles que estão vendo gemendo, realmente estão molestando as pessoas. Meus pais me deram serviços, atividades na igreja quando eu era pequeno, quando eu cresci, cheguei a enjoar. Há muitos grupos, sabe por quê? Nós fazemos. Eu tenho que dizer isso para você. Escutem, pais, mães, nada mais importante para os seus filhos do que levá-los à igreja, mesmo que eles queiram ou não, porque vai ter uma oportunidade onde seus filhos terão um encontro com Jesus Cristo e você não quer que seu filho se perca. Estas são muito, eu conheço. Eu te dizendo, eu conheço mais que pastores. Então, porque você não está lá e eu aqui, nesse momento? Deve ser um pastor de ancião que conhece. Não é uma tradução que pode dirigir o povo. Isso e aquilo, você acha dono da verdade. Pessoas que nos dizem, vocês de pregar isso e aquilo. Porém, por isso você está lá e eu estou aqui. Não quero ser desagradável. Quero que entendam. Isso é muito bom. Eu não posso também, lembro de outra igreja, quando eu estar em qualquer lugar. Podemos fazer isto. Eu posso também, membro de igreja, vendo pela televisão, que é muito bom. Nada se compara do que estar aqui. E isso é o último. Eu não vou levar meus filhos a igrejas. Eu tenho que fazer com que eles escolham o que desejam fazer. Você está perdendo a oportunidade e evitando que eles tenham a oportunidade de ter um encontro com Jesus e se fortalecer na sua vida espiritual e moral. Se esses dias um jornalista falando isso pode dizer, isso é muito bem. E se vem de um cristão imaturo, e a razão pela qual tratamos de tratar deste assunto e falar para vocês cristãos, vocês se envolvam algo que literalmente, não no sentido figurado, mas que literalmente, algo que possa tocar ao mundo e levar o Evangelho de Cristo, assim que as pessoas sejam alcançadas. Agora, estamos falando aqui de crescimento. Eu tenho lido alguns livros que tratam sobre esses assuntos, provavelmente suficientes para encher essa plataforma sobre crescimento da Igreja de Cristo. Alguns são bons, há outros que não vale a pena ler. Porém, você tem que conhecer que esse crescimento da igreja, tudo que precisamos fazer é olhar para a palavra de Deus e saber e buscar uma forma de como estar na igreja não necessariamente necessita numericamente. É o tipo de crescimento mais importante.
esse espiritual. As you begin to grow, Porém, você precisa crescer. Nós temos que crescer, a igreja precisa crescer. Não disseram para mim? Por quê? Porque todos fazemos parte do corpo de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós somos importantes e temos a responsabilidade, corresponsabilidade de participar. Todos trabalhamos em conjunto e quando nós crescemos espiritualmente, assim também deve crescer espiritualmente. É só olhar a palavra de Deus. Olhem para o que diz a palavra de Deus. Essa referência de parágrafo, conforme Efésios 4, como deve fazer para crescer o ministério. Onde começa o crescimento da igreja? Paulo orienta nesse sentido. Começa a liderar corretamente, que Deus chama cada um apóstolo, alguns para apóstolos, como aqueles que é responsável pela direção, a doutrina da igreja. Sim, é necessário ser ungido e também tem a direção do Espírito Santo. Não somente aquele que programa o que deve acontecer na sua vida de forma humana e carnal, mas sim que seja pelo Espírito Santo, aquele que tem uma declaração de justiça para oferecer à igreja e mantê-la firme em Cristo, aquele que apresenta a palavra de Deus de maneira não só para atrair a massa, mas um dom especial, chamado especial, para trazer pecador a Jesus Cristo. Esses são pastores, aqueles que têm grandes responsabilidades de cuidar da ovelha. Aquele que tem um amor pelas ovelhas, como se diz, pastor, de ovelhas como são realmente. Se preocupa com as suas ovelhas e não aquele mestre que especificamente está unido para tornar a palavra e destrinchá-la para ensinar o povo. Quero ajudar-lhe. Deus, aquele que soberanamente chama indivíduos a cumprir essa verdade. Não cada um de nós somos chamados a cumprir essa tarefa. Não cada um de vocês chamados a fazer o ministério. Porém, quero ajudar. Eis que, assim como Deus tem chamado alguns, eu quero dizer que aqueles que se chamam apóstolos, profetas, muitas vezes, conforme são, nem sempre tem a vocação, nem todos. Você não pode extinguir-se a si mesmo como uma dessas coisas. Somente Deus irá fazê-lo. Deus é aquele que está ensinando e nos chama. E pomos a unção para cada um, para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres. E Deus mesmo que chama, Deus que elege, não a igreja, não uma organização humana, não uma denominação, Deus mesmo, aquele que faz isto. Porém, não termina com isso. Ainda há uma razão pela qual Deus tem chamado certos indivíduos a cumprir esta tarefa. Isto se encontra no versículo 12, conforme Deus tem chamado apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, e com propósito, escutem bem, você precisa ouvir bem. Eu tenho grandes seguidores, não só para ter seguidores nas redes sociais, não. São responsabilidades das mulheres de Deus que tem nessa plataforma, são responsáveis para que você seja ensinado e seja maduro, que você cresça, porque foi chamado também, assim como nós fomos chamados, também vocês foram chamados, assim chamados para estar ministrando no ministério. Vocês também são chamados para uma obra maravilhosa, para ser cada um de nós com a sua missão. Cada um de nós é um chamado a fazer e para ser o mestre, para fazer algo. Quando Jesus deu a cada missão, ele disse: ide a todo mundo e pregar o evangelho. Ele não estava dizendo aos discípulos:
estava dizendo a todos estavam presentes, e isso inclui você, e essa é nossa grande responsabilidade de levarmos o Evangelho. E Ele convoca você também, eu creio. Eu honestamente creio, exatamente, que Deus tem chamado especificamente alguns e dado dom a cada um para fazer a obra de Deus. Talvez não pregue aqui nesse púlpito, mas o Espírito Santo lhe possa permitir você estar ministrando em situações onde você está, no seu trabalho, onde você está na sua família. As pessoas onde você vai, onde você vive, com quem você associa, que necessita ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. E é nossa responsabilidade de falar de Jesus. E possa ir e fazer a obra e pregar a palavra de Deus para que essa pessoa seja alcançada. Nós somos discípulos e somos chamados a sermos discípulos e fazermos discípulos. Fomos chamados a fazermos discípulos, segundo a palavra. Você tem a sua parte, como nós temos aqui. Eu digo desta maneira: você vai a lugares onde eu não vou. Você conhece pessoas que eu não conheço. Você compartilha com pessoas das quais eu não compartilho. Porém, você tem que estar equipado, preparado com a palavra de Deus, pelo conhecimento da obra de Deus e do que disso, como o Espírito Santo trabalha para que você possa falar das pessoas, para apresentar a palavra de Deus com segurança, para que as pessoas sejam alcançadas. É isto que nós temos que fazer. Realmente, não é nossa responsabilidade, é preparar você, e é sua responsabilidade de levar avante a palavra do Senhor. Vocês estão entendendo? Porque esta é a lição da ovelha. A ovelha gera ovelhas. Pastor não gera ovelha, pastor cuida das ovelhas. Ovelha vai gerar ovelhas. Então você tem que estar preparado para isso. E a igreja precisa disso. Essa é nossa responsabilidade individualmente. Cada um de nós com a sua respectiva responsabilidade. Sinto que alguns que estão aqui não conhecem essa realidade. E nem todo mundo entende essa missão, esse chamado de Jesus de ir a todo mundo. Nem todo mundo possa ter o mesmo dom, a mesma missão especificamente. Mas com certeza ele será útil em algo em que ele pode estar também contribuindo para o Evangelho. Depende do Espírito Santo de Deus tratar no seu coração, ele ensinar o que fazer e lhe chamar para algo específico, ou na obra social, ou na evangelização, naquilo que você foi vocacionado. E uma pessoa me ligou, me disse: Gabriel, desde 80 eu estava focado na minha profissão, conhecida por todo mundo, e alugando, ganhando milhões, negociando com avião, vendendo aviões usados. Eu era alcoolista e dependente das drogas. Todo lugar eu ia, e eu via vocês pela televisão, e o Senhor estava falando comigo. E eu estava realmente necessitando. E eu assisti pela televisão, e eu estava naquele lugar ouvindo naquele dia específico. E ele olhou para a câmera e ele se dirigiu a mim, que estava falando. E eu me senti tão horrível por estar naquela situação, me assistindo ali, me sentindo tudo aquilo que vocês falavam. Quando embarcamos, papai, o Espírito Santo foi trabalhando lá na vida daquela pessoa. E aí eu acabei sendo alcançado por Jesus e vim ao conhecimento do Evangelho. É assim que você nunca sabe a quem você vai alcançar, a quem que você terá contato. Por isso que fazer a nossa parte, elevar o Evangelho. E você tem que estar preparado para levar a palavra de Deus a outras pessoas. E o propósito de tudo isto é ver você estar maduro, preparado para fazer este grande trabalho. Esta é uma ordem que o apóstolo foi dada à igreja. A igreja para ser edificada, adicionando ao seu ministério que pela edificação
do Espírito Santo, crescimento espiritual. Isso leva a um crescimento muito grande. Eu quero que você entenda isso. Crescemos espiritualmente, nós devemos estar crescendo em números também. Quando você amadurece, você dá conta que outras pessoas necessitam de Jesus como você. Assim que você, vou dizer a você, repetir, quero dizer para a igreja, é tempo de nós estarmos maduros, de nós estarmos focados, que isso se trata de um ministério e você tem que participar. E muitos dizem, mas não gosto disso. A perfeição dos santos, preparação para o serviço, é esta nossa responsabilidade, a meta do Evangelho, para sermos preparados. Nós não podemos ficarmos ressentidos com as coisas, mas temos que estar convictos. Deus nos tem chamado para algo, e Deus tem chamado você muitas vezes, você não tem ouvido. Você talvez esteja atrás do público como nós estamos aqui, mas você tem uma missão muito importante como membro deste corpo. Você tem que estar preparado em fé, porque Deus vai usar para ser usado no momento certo para levar a palavra de Deus àqueles que estão ao seu redor. Não podemos fazer isso sem você. Você faz parte desse ministério, assim que todos estamos juntos num só corpo. É assim que o papai que falou há alguns anos atrás, ele ouviu isso de alguém que não ouviu e foi passando para ele, que ele chegou até ele. Talvez nós sejamos um carro, como um carro a gasolina. Não podemos fazer isso. É igual um carro que precisa de combustível. Assim é a obra de Deus. Precisamos de vocês. Esta é a responsabilidade. Deus tem chamado a fazer, edificar o corpo de Cristo. Uma vez mais, precisamos falar isto. Chegamos a um ponto que eu quero chegar e compartilhar, porque Paulo agora acrescenta um contraste nos versículos 13 e 14 do que devemos ser e o que não devemos ser. É assim que eu quero que você entenda o versículo 13. É isso que nós temos que ver isto, buscar corporativamente e individualmente. Versículo 3 disse que todos venhamos termos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, na medida de Cristo Jesus. Está falando de uma maturidade espiritual. Está falando de nós. Estamos buscar esta estatura do varão perfeito. Temos buscar e termos unidade na fé para isso. Vamos ao primeiro parágrafo, como disse Paulo, da seção da unidade, da unicidade, não unicidade, mas unidade. Ele começa a explicar que somos um corpo e com uma fé, com uma esperança, com um Salvador, com um Espírito, um Pai sobre todas as coisas. Olha bem, uma fé, não 25, não 30 mil, não 30 nem 40, mas uma fé, e ter um corpo que nós devemos estar em unidade na fé, e esta fé é Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a fé que nós devemos avançar, é isso que nós temos que buscar. Muitas igrejas matando mutuamente. Quando estamos em um corpo, devemos buscar entender, ter a mesma fé. Sabemos que é isso. Sabemos que muitos não se pode fazer porque temos limitações. Porém, não quer dizer que nós não podemos buscar termos. Essa é a nossa responsabilidade como ministros do Evangelho, continuamente proclamar a mensagem de Jesus Cristo e este crucificado, pela razão principal de que todo mundo precisa estar em unidade de fé. E nós não vamos parar, nós não vamos descansar, e nós não vamos nos render sem que todos escutem o Evangelho.
Nós devemos buscar e focar e termos uma unidade da fé. O que quer dizer essa palavra unidade? Quer dizer juntos, não separados, não fazendo isso, aquilo, mas não, somos um corpo, somos uma família, um corpo, uma fé, e devemos buscar a unidade desta fé. E é isso que o segundo nos explica, que somos cristãos maduros e que nós temos conhecimento de Cristo. Já sabemos que saber o que é isso que acontece, e em cima disso devemos saber o que é estar na plenitude de Cristo Jesus. Quantos de vocês têm passado, têm visto programas de televisão de madrugada, de indivíduos que estão desenganados, estão desalentados, pensa que nada importa e que precisa de atitude? Ele pensa assim: não sou nada no mundo. Você tem visto esses filmes onde, de alguma maneira, alguém o busca e vai ao encontro deles e começa a falar de Jesus, e você começa a interagir e começa a trabalhar e possa restaurar, e você é descendente desse próximo, e finalmente nós temos chegado até eles agora, e você, esta é a pessoa que irá fazer essa ponte, que vai estar ali para ser um exemplo e um suporte para esta pessoa. E muitas pessoas, as pessoas com autocomiseração falam assim: ninguém faz nada por mim, e isso pode afetar. Levante a cabeça e erga o ombro, diga: não, eu pertenço à família real, eu pertenço à família de Cristo. Por isso, e quando você diz isso para alguém, você está fortalecendo a sua fé, está de alguma forma que você possa estar fortalecido, não assim andando cabisbaixo, ombro caído, mas quando você necessita saber quem é, você necessita saber a quem você pertence. Você é um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo, e você faz parte da realeza, e não há nada como conhecer quem você é em Cristo Jesus. Você é redimido, você foi comprada pelo sangue de Jesus, e tem o seu nome escrito no livro da vida, e está caminhando para o céu, não está indo para o inferno, mas sim você é salvo. Aleluia. É isto que você pode dizer: eu sou salvo, e fui comprado por um bom preço pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus. Glória! Que alguém deve se alegrar. Quem é você? Saiba quem é você. Você, filho de Deus vivente, e você que está vivendo com o Filho de Deus, que é a vida eterna. Eu quero que você entenda, assim como cantamos no coro: somos salvos. Sim, eu tenho um novo cântico em nossa boca, e você pode cantar: eu sou salvo. E é isso o suficiente para que você se ponha de pé e diga: diabo, eu sou eu mesmo, Filho de Deus vivente. E olhem, eu sinto isso nesse momento. Eu sinto que alguns de vocês devem saber quem são. Alguns que são convidados para ser feliz, para ser uma bênção, para ser instrumento nas mãos de Deus. E sabe o que? Há uma mansão esperando você nos céus, que é uma mansão com o seu nome escrito no céu. Se chama um lugar chamado céu. Lembre-se disso, que você é participante dessa herança e que as coisas foram prometidas a nós. Olhem como você está vivendo hoje, como está a vida hoje, como você é hoje, que você é salvo em Cristo Jesus. Já não sou escravo do pecado,
Não sou mais alcoolista, não sou mais adicto à droga, não sou mais pecador, nem caminho para o inferno, mas caminho para o céu. Meus pecados foram perdoados por Jesus Cristo. Não deve voltar atrás, porque alguns não se dão conta de que você era um pecador. Hoje você é um salvo para Cristo Jesus. Pense, queira você o que você é hoje, salvo. Se você tem um novo louvor, um novo cântico que todos podemos cantar, de caminhar com cabeça erguida e não derrotado. Vamos ser francos, deve caminhar. Você não pode caminhar derrotado. Se você caminhar derrotado, você será derrotado. Diga, Jesus já derrotou a morte e a sepultura. Jesus já derrubou o seu problema, já derrubou o seu pecado. Você agora representa a vida e a esperança. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiros de Deus com Jesus Cristo. Sou salvo. Você é salvo. Sois salvos. Diga, eu sou salvo. E posso cantar um novo hino. O hino que nos diz que eu sou salvo. Aleluia. Diabo, eu sou salvo. Aleluia. Venham, salmistas, vamos, músicos. Eu necessito da sua ajuda nesse momento. Cantemos, vamos cantar para que todos possam me escutar e ouvir. Que você pode dizer que tem um novo louvor, tem um novo cântico. Você pode cantar e dizer: eu sou salvo, nascido de novo, e tenho meu nome escrito no livro da vida. Eu sou salvo. Vamos, levante suas mãos e comece a declarar que você é salvo. Porque você é salvo, comece a cantar e louvar. Tem um novo cântico. Vem, igreja, vamos, igreja, cante. Vamos. Eu sou salvo.
Levante-se, louve o Senhor e diga: sou salvo, sou salvo. Eu tenho um novo cântico e como salvo posso cantar. Agora não tenho nada, eu tenho que dizer algo para você. Eu quero que você está assistindo em casa pelas redes sociais. Se você ainda não está salvo, você pode ser restabelecido e você pode estar realmente reencaminhando a sua vida. E Deus enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz por você. Tudo o que você precisa fazer é crer e aceitar Jesus e poder cantar o que nós estamos cantando aqui, um novo cântico, é um novo sangue. Todos nós, feche os seus olhos, incline o seu rosto e ore por essas pessoas. Você que está assistindo pela televisão, ouvindo no rádio, pelas redes sociais, creia nas palavras do Senhor e você seja salvo no nome de Jesus. Entregue sua vida ao Senhor. Eu quero que repita comigo, crendo com todo o seu coração, com toda a sua alma. Eu quero que você repita depois de mim, cada um de vocês, repitam em casa para fortalecer a fé. Repita: Pai, vai ficar nos céus, eu venho a Ti, em nome de Jesus Cristo. Te peço perdão pelos meus pecados e a vida que tenho levado, as coisas que tenho feito. Perdoa-me, lava-me, limpa-me de toda injustiça. Com a minha boca eu confesso ao Senhor Jesus Cristo e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e Ele vive, e agora mesmo posso dizer: sou salvo, sou lavado, sou limpo, que tenho um novo cântico e que como santo posso cantar. Vamos uma salva de palmas, centro de oração. Vamos cantar uma vez mais. Vamos sair daqui exaltando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor como salvo. E não perca o culto às 18 horas, transmissão direta para todo mundo. Uma vez mais, pode dizer: somos salvos. E eu vou encerrando aqui esta live, mandando um abraço aqui a Dona Área Vieira, minha prima, que está aqui. Estamos perto dela hoje aqui. Talvez até vá tomar um cafezinho aí com a Dona Área. É um prazer poder tê-la conosco aqui nesta live. Agradecer dos Estados Unidos a Mary Hennick, a Inside Bart Feldman, a Franklin Peterson. O que mais aqui? Vamos buscar aqui. Já agradeci a Zeri pela presença e participação sempre conosco. A Lika Starcher, também dos Estados Unidos. A Marley dos Anjos, Deus abençoe. A Shirley Chorman, também dos Estados Unidos. E temos aqui mais alguns amigos. Daniel, Brian Krause, que esteve conosco também, Deus abençoe. Alex Soares, Deus abençoe a sua vida, esteja sempre conosco. E está aqui também, está conosco Karen Arnold, também dos Estados Unidos. César Ribeiro, acompanha aqui do Brasil. Djalma Lourenço, pastor Djalma Lourenço. Gilmar Nara Valente, pastor Gilmar. Davi Barmans. Isabel Prado, Deus abençoe sua vida. Lani François, é francês aqui. Pastor Vanderlei Fernandes. E outros nomes que nós vimos passar por aqui, e nós agradecemos pela participação de todos. Lembrando que ainda é domingo, algumas igrejas teremos culto de Santa Ceia, e você deverá participar. Lembrando que você, na impossibilidade, ore, busque a Deus em casa mesmo, mas não esqueça de buscar ao Senhor e ter uma vida ocupada, como ouvimos na mensagem da palavra de Deus hoje. Seja um instrumento de Deus a serviço do reino dos céus.
Eu, daqui de Florianópolis, transmitindo via SBN, para todos os nossos amigos internautas. E lembrando que esse material fica no Facebook, também é colocado no nosso canal no YouTube, para aqueles que querem compartilhar com seus amigos, para que ouçam também a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, tenham todos uma semana abençoada, com muita proteção, muita graça, muita bênção de Deus, e que Deus possa estar honrando a sua vida e ouvindo as suas orações, para que os seus sonhos, seus desejos sejam realizados. Encerra lá em Baton Rouge, Luziana, o culto, e aqui nós encerramos também, convidando você a estar conosco domingo que vem, a partir das 11h40, a transmissão do culto no Centro Familiar de Adoração, diretamente de Baton Rouge, Luziana, para o seu coração. Fique conosco, até a próxima oportunidade. Até lá, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Worship Center Media Church. Call 1-800-288